Vamos lá, pessoal. Mais um dia, mais um podcast e a gente aqui hoje de uma maneira muito especial. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você que está nos assistindo. Tá? Se você já comprou alguma coisa em Colatina? E se isso aconteceu, tá? E eu tenho certeza que sim, você passou pelo crivo, tá? De uma entidade que está há décadas dentro de Colatina e que faz todo esse controle e essa motivação dessa movimentação que acontece no comércio. E logo vocês já vão saber, tá? Mas mais uma vez, seja muito bem-vindo a mais um ACDICcast, o podcast da ACDIC, trazendo ideias que transformam negócios. Eu sou Adalto Lemos, empresário, ex-presidente da ACDIC, acompanhado aqui no meu lado, tá, do atual presidente da ACDIC, Lemar Prete, que com muita honra foi meu vice-presidente, e tenho muito orgulho de dizer isso para vocês. E dentro disso tudo, eu vou passar as honras para você, para poder apresentar o nosso convidado de hoje, já que todo mundo comprou no Comércio de Colatina, inclusive nós dois. Com certeza. Mas o cara não precisa nem apresentação, não. É igual, mais ou menos, nota de R$1. Figurinha fácil. Figurinha fácil demais, né? Mas uma pessoa que tomou a rédea do convite que foi dado a ele para o desafio que ele está, né? Uma pessoa que é da cidade, tem tempo, casado na cidade. Infelizmente veio de fora, né? Mas é hoje um colatinense natural, porque vive a Colatina seguindo as tradições, abraça todo mundo igual, né? Vive Colatina e está aí para juntar força. E é uma das grandes forças que a ACDIC tem hoje. E aí, Adalto, você anuncia ou anuncia a presença da... Alessandro Antônio Labanca. Nosso presidente do CDL. Do CDL, tá? Que vai ser muito divertido, gente, hoje isso aqui, porque o CDL tem histórias que são surreais e o Alessandro vai contar um bocado disso pra gente. Mas antes, Alessandro, quero estender a palavra para você, para que você cumprimente a nossa audiência e que, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos, obrigado Lemar, obrigado Adalto, a ACDIC aí pelo convite. E a intenção é que a gente possa passar um pouco do que é a CDL para Colatina, qual é a nossa missão dentro de Colatina, sendo que eu sou importado, como você disse, né? Eu vim de Vitória, mas conta um pouquinho da sua história. 35 anos, né, que eu vim para cá. Eu vim para trabalhar com café, né, efetivamente, em 1990. E com isso a gente foi pegando gosto pela cidade. A cidade é uma cidade apaixonante. Fui adotado literalmente para cá. Eu brinco com a minha esposa que eu vim para melhorar a família dela, mas ela falou, mas eu melhorei a sua. Casou em Colatina. Mais um que veio de fora e casou em Colatina. Eu gostei foi dessa parte, Adalto. Você viu o que ele falou? Eu falei que eu ia melhorar a dela, mas ela falou que melhorou a minha. E eu não sei se você faria isso, mas se tivesse uma caneta aqui, eu ia assinar embaixo. Com certeza. Até porque você conhece. Conheço. Então... Eu também valido ela. Eu também valido. Ela realmente tem uma família muito tradicional, que eu amo muito de coração. Me acolheu também como a cidade. Então isso para mim assim, foi uma grata satisfação estar em Colatina. Não me vejo em outro local. Já morei em algumas cidades fora do estado. E não me vejo fora de Colatina. Colatina realmente eu adotei assim como ela me adotou. Então eu estou muito feliz aqui, sou muito feliz aqui e ficaria aqui, vou falar até a morte, não quer muito tempo. Bom a gente ouvir isso, né? Bom demais. Mas olha, antes de entrar nesse regime de perguntas, né, eu acho que é importante a gente fazer um comentário e a respeito da nossa cidade, né? Porque Colatina não é grande por acidente. Colatina tem uma história, porque ela tem uma história de gerações para gerações, porque é uma cidade de imigrantes e eu sempre renovo isso aqui. E não fique chateado por causa disso, porque você que está me ouvindo faz parte disso também, dessa imigração. Mas nós temos verdadeiros talentos, comerciantes, empresários e profissionais que saíram da nossa cidade, Alessandro, para poder brilhar lá fora. E vamos fazer um episódio um dia falando a respeito desses talentos, porque nós vamos trazer nomes vale a pena. Aqui, Alessandro, e para você que está nos ouvindo,
que você vai ficar meio assustado, sabe? A lista é grande. E o CDL faz parte desse DNA, Sim. porque o CDL sempre foi uma organização muito forte. Uhum. E aí, para a gente começar isso tudo, tá? Vamos começar por você e o CDL. Como é que começou? Como é que nasceu essa ligação sua com o CDL para hoje você vir estar ocupando o posto máximo dentro da entidade? Eu nunca tive essa pretensão. Não era um desejo, mas quando você enxerga uma entidade que tem a força que tem o CDL e que você podia contribuir, né, com a tua empresa e a educação, levar para ela a possibilidade de capacitação da nossa população, fui ficando próximo a ela. E aí, com isso, foi despertando e recebi um convite do Geraldo e do Ricardo, né, e Júnior, para que pudesse participar da diretoria, na verdade, uma imersão que aconteceu em Nova Almeida. E aí nós fomos, eu fui totalmente despretensioso, literalmente. E aí aconteceu o convite para vir fazer parte da diretoria, fiz parte da diretoria durante um tempo, e aí surgiu até uma brincadeira nessa imersão de que o Geraldo e o Ricardo ficavam, ô presidente. Eu falei assim, vocês estão de brincadeira comigo, né? E realmente aconteceu. Foi assim, não foi planejado, não foi programado, não era uma intenção, mas eu sou muito feliz, estou muito feliz de estar à frente de uma entidade forte, como é o CDL para a Colatina. Bom, isso. Aí, 3 expoentes. Geraldo Magela Gobi Martins, tá? Júnior Menegatti e Ricardo Marim são verdadeiros ícones dentro do CDL. Sim. Não é? Porque são Ex-presidentes, filhos de fundadores Aí. do CDL, que veio na geração, e nós estamos falando aqui agora há pouco a respeito de sucessão, tá, que faz Colatina grande. Né? E quer perguntar alguma coisa a ele antes? Não, eu acho que ele já contou aí o início da vinda dele, né? Parou no meio do caminho do café, mas depois a gente fez para deixar ele mais solto. Para poder relaxar, só para poder você entender, né? Até porque quem está nos assistindo já sabe que o modelo que a gente faz o podcast é uma coisa bem despojada, uma coisa bem extrovertida mesmo, entre amigos, e não pode ser diferente, até porque é a vocação da CEDIC. E dentro da CEDIC, Alessandro, o empresário, ele é a voz. Mas continuando por aqui, tá? Você, dentro hoje da condição do CDL, o que é que você pode falar para a gente com relação a esse papel histórico do CDL de liderança dentro do comércio local, e Colatina é uma referência nesse sentido, e qual o papel dele no fortalecimento disso tudo? Até porque nós temos uma federação e uma confederação que estão acima de cada câmara, né? Sim. E seria bom você explicar um pouquinho disso para o pessoal entender. A CDL, esse ano nós temos 54 anos, né? Isso para nós é um orgulho muito grande. E assim como se falou, nós temos federação e a Confederação Nacional. É importante a gente saber que nós temos colatinenses em todos os setores, em todas as esferas da CDL, né? Então, para você ver a força de Colatina, como você falou, as pessoas, nós temos vários nomes, e não são poucos, que se destacaram dentro desse meio de entidades. Colatina, pela CDL, nós temos muita gente boa também envolvidas com isso. Então, vou dizer que Colatina é privilegiada? Eu acho que sim, pelo nível de pessoas que nós temos aqui dentro. Então, isso é um orgulho. E a CDL Colatina, ela veio de um propósito de vários empresários se unirem, né? Porque o coletivo, ele fala mais alto. A força que tem o coletivo, e se juntar para fazer troca de experiências, troca de informações, de proteção ao prédio e etc. E aí, com isso, foi fortalecendo, e hoje a CDL está no nível que está, devido exatamente, a gente fala muito do associativismo, isso é importante demais a gente reforçar.
que faz parte da CDL, da sua essência. Aliás, a gente pode destacar que o associativismo que o Alessandro se refere é uma condição gêmea da CEDIC. Sim. O papel nosso, todo o nosso papel, inclusive, hoje a gente eu falo que hoje a gente está unido, né? A CEDIC, CDL, Sinvesco, Sindilojistas, Sindivarejistas, né? Conselho de Segurança. E isso é uma união em prol do associativismo, né, Adalto? Então esse é um trabalho que a gente está fazendo unidos, né? Sem essa quem é quem. Nós somos todos, né? Existe uma coisa, né? O pessoal conhece o jargão do juntos somos mais fortes e tal, essa coisa toda que até está entrando um pouco em desuso de tanto que usaram, sabe? E existe uma outra máxima também que vem de maneira pontual, que trata justamente do aspecto que diz que sozinho você pode chegar mais rápido, tá? Mas se for junto, mais longe. Então esse é o princípio e por isso as coisas se perpetuam, tá? Agora, Alessandro, a gente falando em termos de comércio de Colatina hoje, tá? Qual é o raio-x que você faz do comércio de Colatina em termos de números, influência, de alcance regional? O que você pode trazer em torno disso? Colatina eu vejo como uma cidade que ela atrai mais aproximadamente 14 cidades em torno. Né? Nós somos uma referência, continuando sendo uma referência para isso. Então Colatina trabalha de uma forma diferente. O nosso empresário, ele tem se estruturado para que seja ele o primeiro na evolução dessas necessidades do comércio em si. Então, com isso, a gente acaba saindo na frente, atraindo no nosso entorno essas pessoas para que comprem no nosso comércio. Então, Colatina hoje, ela continua sendo a referência. Eu não vejo que ela perdeu, eu vejo que ela tem, se você for olhar as lojas hoje, nós temos um estilo diferenciado de São Paulo. A gente pode falar que é a nossa referência em termos de beleza, em termos de atrativos, em termos de tudo. Você anda nas lojas, você tem prazer de ver as lojas. Isso é uma coisa bacana, porque você entra nas lojas e você vê que o lojista ele está antenado com o que existe de melhor em termos de programação visual, de atratividade para o cliente. Mas, Adalto, seguindo essa sua linha, nós temos duas situações. Primeiro, nós temos pessoas que buscam e saem de Colatina para ver o que tem fora. Upgrade. Isso é fundamental. Você não pode trazer uma coisa que você não conhece. E segundo, que nós temos profissionais capacitados dentro de Colatina para produzir o que você quer. Talentos. Entendeu? Exatamente. Então nós não ficamos alheios às coisas. Você vai e você não se sente diferenciado, você não tem surpresas tão grandes em outros. Lógico, toda cidade tem uma loja referência, mas nós não tomamos um susto, um choque de realidade, porque nós temos em Colatina diferenciais, lojas de outros níveis, que a gente está falando de Rio, São Paulo e eu diria até de fora do Brasil. Eu só uma coisa. O CDL, 54 anos, uma dúvida só, eu nunca perguntei nem ao Júnior, nem a ninguém. O CDL funciona, ele é de Colatina ou ele abrange uma região? Não, é Colatina. A CDL tem essa particularidade que ele é por cidade. Então a gente tem um território, vamos dizer assim, limítrofe para que a gente não invada. Né? A gente tem o respeito, tem o cuidado com o outro. Então é por cidade. Tá. Né? É o que a gente prega e toma muito cuidado para que a gente, por exemplo, quando nós temos empresas que têm aqui em outra cidade, a gente separa muito bem isso para que realmente ninguém invada a área do outro. Isso aí é uma regra, vamos dizer assim, que é muito bem seguida pela seriedade de quem está à frente da CDL. Você quer ver uma coisa que eu vou te colocar aqui? Eu vou tomar liberdade, até de invadir, tá, o espaço do CDL para poder testemunhar uma coisa aqui. 54 anos atrás foi instalado o CDL de Colatina, que tinha uma abrangência imensa territorial,
justamente porque Colatina, na região, sempre pioneirando, começando, né? E depois, generosamente, multiplicando. Porque hoje nós chegamos em Marilândia, nós temos o CDL de Marilândia. Nós chegamos em Pancas, nós temos o CDL de Pancas. Nós chegamos em São Gabriel da Palha e temos o CDL de São Gabriel da Palha, que antes eram municípios incorporados à região da atuação do CDL de Colatina. Então, só endossando uma coisa que a gente sempre repete, Colatina tem um papel protagonista de desenvolvimento da região em todos os níveis que você imaginar. E com o CDL não é diferente, né, Alessandro? Edal, e eu quero registrar aqui o seguinte: uma das pessoas mais importantes para o norte e noroeste do estado do Espírito Santo foi o Geraldo Magela, que ele foi um dos responsáveis pela disseminação, pelo convencimento e levar as CDLs para essa cidade. Geraldo foi um dos, né? A gente sabe que não é sozinho, ninguém trabalha sozinho, a gente falou desde isso coletivo. Mas Geraldo foi um que abraçou essa causa e levou para as cidades vizinhas essa disseminação, vamos dizer assim, do CDL, fazendo que o CDL seja, que cada cidade tenha, eu vou falar, o prazer de ter uma CDL, que o empresário se sinta acolhido e recebido no seu município, que não precisa do município vizinho no sentido de criação, mas no sentido de apoio, nós temos aqui e ajudamos quando precisamos a todas as CDLs do nosso pequeno. Uma coisa, se você me permite, aí completando aqui, Lema, o Geraldo já foi nosso entrevistado aqui no podcast da CEDIC. E se você não assistiu, assista, porque vai servir para poder não só endossar as palavras do Alessandro em relação ao Geraldo, mas também para poder conhecer um pouco mais da história de um empresário dentro de Colatina que, para aqueles que convivem desde lá os inícios e tudo, né? E não vou deixar você dizer de novo que eu tenho 2 certidões de nascimento, né? Mas eu vou dizer, fica tranquilo, tô só esperando só você já foi até, não, ele já foi lá nos 54 anos e já voltou. Eu tô só esperando ele vai falar mais uma que eu vou falar assim: o Adalto estava presente. O Lemar gosta de pegar no meu pé, porque, Alessandro, desde quando nós nos conhecemos, você, uma coisa que você deve ter observado é a maneira muito intensa, tá, e particular que eu tenho de fazer as coisas e de participar, de me mostrar disponível para poder participar. Então, o resultado é esse, tá? Mas dentro disso tudo, então fica aqui registrado o convite para você para poder buscar no canal da CEDIC, o podcast que foi feito, tá? Inclusive brilhante você, a Soraya, conduzindo aquela conversa. E aquela conversa foi boa. Vamos, né, estamos até mudando o nosso momento aqui, mas foi interessante assim, porque tinha uma pessoa que não conhecia Geraldo, foi diferente, né? Uma pessoa que não conhecia Geraldo e que ela se encantou no momento, até foi muito interessante, porque o próprio Geraldo deixou ela muito à vontade, porque a Soraya foi convidada por nós, ela faz, né, ela e Adalto faz um bate-bola bacana aqui nas entrevistas, e ela estava chegando para fazer os primeiros, e ela estava nervosa. Você sabe que eu já ri muito com ela. E Geraldo com aquele desprendimento dele, com aquela, né, forma de agradar, de acolher, deixou ela bem à vontade. Isso foi interessante. Olha, uma coisa que eu vou afirmar para você, Alessandro, e muito pontual na hora que você chegou e colocou, comigo não foi diferente. Você está mais à vontade agora e tudo. E o ambiente que nós trabalhamos aqui dentro, a principal finalidade, não só em relação aos nossos convidados, mas aqueles que estão nos ouvindo, é de humanizar as pessoas. Porque muitas vezes a responsabilidade e o compromisso que nós temos no dia a dia do ambiente empresarial e também nesses voluntariados, até porque o contra-cheque aqui é bom pra caramba, né, presidente? Nem me fala. Eu ganho. Não? Então eu vou trocar de presidência. Se eu vou pra não lá, é verdade? Agora, olha, a gente pegando essa linha, tá? Eu vou dar uma puxada, tá, para século XXI. Tá? Porque 54 anos atrás o CDL começou ainda quando era tudo papel e caneta,
tá? Era no caderno de anotação. Era a época que a conta corrente no banco era controlada na ficha que ficava atrás do caixa, né? Como que a CDL tem acompanhado todo esse avanço tecnológico que está acontecendo, Alessandro? Porque hoje, praticamente, a internet mudou o comportamento do consumidor. Perfeito. E de 4 anos para cá, aí eu falo isso para você com a autoridade e a propriedade de quem tem isso funcionando dentro dos próprios negócios, a inteligência artificial está fazendo acontecer uma revolução nessa coisa toda, sabe? Como é que o CDL, com toda essa história de tradição e, de uma certa maneira, até um perfil conservador, que é natural, tá? Como que ele está lidando com tudo isso? A gente entende que o cenário é muito mais competitivo hoje, né? Hoje o consumidor, ele busca no digital em coisa de segundos e já faz o comparativo de preço. Uhum. E o que a gente trabalha hoje? É exatamente uma adaptação das empresas para que elas possam estar de igual para igual. Perfeito. Sem perder o físico. Você só faz acontecer conexão se a tecnologia estiver funcionando dos dois lados. Exatamente. Então, o que a gente entende, né? E qual é o papel hoje, assim? Ele não está competindo hoje somente com o seu vizinho, somente na sua rua, somente na sua cidade. Perfeito. Ele está competindo hoje com marketplaces que são imensos. Nacionais e internacionais. Mas ele está se adaptando. Ele está buscando diferencial para que ele possa continuar sem perder clientes nesse momento de evolução. Então essa adaptação ela vai acontecer, ela está acontecendo, em alguns casos já aconteceram. A pandemia eu falo que foi um grande momento para que as pessoas se desenvolvessem e buscassem, porque não era questão de ter medo mais. Ali não era oportunidade também, era uma necessidade. Foi uma virada de chave e é o que a gente... Essa necessidade fez com que a pessoa buscasse isso aí. A gente sempre repete aqui que a pandemia foi o 10 em 1. Sim. 10 anos, 10 anos em tá, de evolução de tecnologias embarcadas em 1 ano. E isso para sobreviver. Isso é um desafio que a gente vive no dia a dia. Isso a gente não vai deixar para trás. E esse aprendizado vai fazer com que a gente olhe para o futuro da mesma forma, com a mesma preocupação, seguindo a evolução. Então essa adaptação ela já está dentro de um contexto que não dá para voltar atrás mais. O comércio em si, hoje, a gente, né, sempre fala de Colatina, porque a gente é uma cidade polo, tem um comércio, um empresariado dinâmico. Dentro disso, como é que ele tem convivido e qual o papel da CDL dentro desse momento de mudança? A gente entende que ele já lida com esses desafios diariamente. E nosso papel justamente é ajudar a fortalecer o ambiente de negócio. União, informação, criar soluções para que impactem realmente no dia a dia dele, né? Então hoje, fazer parte da CDL já não é mais uma opção. É uma necessidade de que você esteja já cuidando do seu futuro. Uhum. Essa é uma realidade que a gente tem que deixar claro. Estar unidos com outros empresários, trocando ideias, buscando soluções em conjunto, é o que a gente enxerga que a gente vai manter e seguir em frente. Vou colocar uma provocação aqui para você. A gente sempre fala de Colatina como ponto de convergência. Sim. E a Colatina viveu o seu momento do café. E na década de 50 era o maior produtor mundial de café, Conilon. E o tempo foi passando, veio industrialização, comércio sempre forte, tá? Que se mantém até hoje, tá? Setor de serviços que evoluiu exponencialmente. E hoje, aos seus olhos, aos olhos do CDL,
quais seriam, dentro dessa situação de convergência, de a população de circulação dentro de Colatina, que vem buscar comércio, vem buscar serviços, é uma coisa absurda? Nós temos uma infraestrutura de cidade que abriga muito bem os seus, tá? Mas que deixa, tá, a desejar quando esse fluxo todo ele acontece naturalmente todos os dias. No teu olhar, no olhar do CDL, quais são os obstáculos que o comércio de Colatina enfrenta e o que no teu olhar seria emergencial de solução? Veja bem, a gente precisa Adalto é gente boa, né? Essa é de doer, viu? Já fica A gente tranquilo. precisa manter Colatina competitiva, né? A forma de fazer, a gente entende que seria o planejamento junto com as entidades, fortalecer o poder público para que a gente possa criar juntos soluções. As soluções não vêm de uma entidade somente. Perfeito. Ela vem de uma união de entidades onde a gente consegue entender, falar a mesma língua para que nós tenhamos mais forças no poder público e no próprio, entre o empresariado também. A gente entender que juntos a gente consegue traduzir e transformar os problemas, as necessidades e, com isso, a gente chegar nessa questão do desafio que a gente está falando o tempo inteiro, que seja a internet, que seja no digital, que seja no físico. Então, a gente ouve, uma palavra que eu ouvi hoje, a pessoa disse assim, eu não gosto dessa palavra, que é entender a dor do outro. E eu concordo, é uma palavra que não faz sentido porque cada um tem a sua. Mas a gente tem que juntar quais são as necessidades de cada um, mas não individualmente. É juntar no coletivo e tratá-la para que seja benéfica para todos. Quando nós falamos de esgotamento, tá, de infraestrutura, não dá para a gente fugir do assunto estacionamento. Você sabe que na hora que você solta esse assunto, Lima, tá, a conversa trava, sabe? Sim. Porque num primeiro momento... Que é um grande desafio de Colatina faz tempo. Sim. E veja bem uma coisa, não existe responsabilidades a serem atribuídas a quem quer que seja. Muitas vezes as pessoas gostam de descarregar tudo que não acontece fácil, né? ao poder público. Tá? E não é essa a situação. Até porque sem o privado, o público não existe. Isso aí. Não vai. E aí entra uma afirmação que eu sempre costumo fazer, de que o ser humano, pela própria natureza dele, ele é um ser político. Ele é uma entidade política, o ser humano. Mas muitas vezes ele se deixa atrair pelo viés do partidarismo. E aí entra uma coisa que eu sempre coloco, de que encerrou as eleições, saiu o resultado, acabou as diferenças e todo mundo é a cidade, todo mundo é o estado, todo mundo é o país. Perfeito, não tem opção. Dentro disso tudo, Alessandro, como você vê, tá, essa necessidade de união das entidades para poder harmonizar um discurso, tá, para que possa haver, tá, uma simbiose com o poder público e daí nascer realmente soluções que venham atender o coletivo, que é a base do associativismo. E aproveitando a sua fala no início, né? E aí, Alessandro, uma coisa que a gente já discutiu, trouxemos até o atual secretário de Trânsito e Transporte. Sim. Aqui, o Coronel Balbino, né? Major Balbino, aqui. Tivemos um bate-papo muito bom com ele. Mas hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande ainda, sem uma definição de prazo, né? E nós coletivamente já estivemos, que é uma questão que o Adalto iniciou a fala dele do estacionamento rotativo, que infelizmente nós já vamos aí para 1 ano e meio sem ele e que tem afetado bastante, né? A gente precisa continuar discutindo com a mobilidade urbana. Isso faz parte do rotativo. A mobilidade urbana hoje, ela tem um viés importante de que como se desloca dentro de uma cidade que já está saturada de carros e motos.
Então é um desafio para o poder público isso também. Então, assim, modernizar processo, né? Incentivar a inovação de alguma forma. A questão do rotativo em si, Adalto e Guiamar, a gente teve uma reunião com o prefeito e a gente teve o prazo também estendido para o próximo ano. Nós nos colocamos à disposição, isso também nós vamos acionar vocês no momento certo, para que nós possamos entender o estágio que está, porque vai para o Tribunal de Contas já, e nesse momento eles têm um prazo bem alongado para que nos respondam, ou responda a prefeitura. Eu tenho conhecimento do processo. Exato. E aí a gente precisa de entender qual é a força das entidades, e aí é o que a gente precisa trabalhar para que a gente peça, porque nós já estamos, de uma certa forma, nesse 1 ano e meio, o comércio, ele, em momentos normais que ele estaria estabilizado, há uma queda. Há uma queda porque, por exemplo, eu vou com a minha esposa para a rua, eu deixo ela, compra o que quer, ela entra no carro, nós vamos embora, enquanto eu fico rodando. Ao ponto que a venda ou a compra por impulso não acontece, porque as pessoas não giram, não andam no comércio a pé, não buscam essa diferença. A gente entende. Eu ouvi hoje, eu não sei se é pertinente eu falar, depois vocês avaliem bem o que eu vou dizer para vocês. Chegaram a sugerir com relação a rodízio. Eu morei em São Paulo, né? Rodízio de placas? Eu ouvi isso hoje. Eu penso o seguinte: você sabe o que vai acontecer? Um aumento nos carros usados de valores, um aumento de motos e o dobro de veículos rodando dentro da cidade. Com certeza. Porque ninguém vai deixar de vir. Ele vai comprar um outro carro com outra placa para vir. Isso é uma opinião, aí é minha, Alessandro, falando aqui. Então eu não enxergo essa opção. Isso é zero. O que eu enxergo realmente, o rotativo funcionando, um cuidado e uma fiscalização para que não haja aquele negócio. eu pago a multa e eu fico mais 2 horas e fico. A hora que eu chegar 8 horas da manhã, né, com mais 50, 60 pessoas, às 10 da manhã vão ter 80, 100 carros se deslocando e aí abrindo espaço, vão mudar de vagas, ok, mas vai haver a oportunidade de outro estacionar nas vagas onde está vindo. E aí um recado que a gente deixa e fala sempre funcionário não parar na porta, o empresário não parar na porta, buscar estacionamento. Nos foi falado de que, eu não sei, não deram prazos, que iremos ampliar o estacionamento, tá? Em umas áreas aí que são ociosas, para que possa também ajudar a minimizar um pouco isso aí. Mas o estacionamento está nesse prazo que a gente já sabe e que eu enquanto a entidade CDL, se colocou à disposição para a gente, tendo oportunidade, buscar realmente uma ajuda para que se responda isso mais rápido. E aí, Alessandro, a gente está num grupo, fundou-se um grupo para conversar com o prefeito. Esse grupo já teve com o prefeito, né, conversando com ele, e vai dar continuidade da fala do Adalto, né, que é a união das entidades, onde o CDL hoje, a CEDIC e outros, né, estão fazendo parte. Eu acredito que essa convergência da fala inicial do Adalto vai muito para isso, para que a gente consiga com mais rapidez, né, conseguir fazer as coisas dentro da nossa cidade. Porque, vamos de novo, né, a convergência das forças, a união das forças, toda essa coisa que nós já conhecemos. E a gente tem uma proposta até de fundar um fórum, alguma coisa, para a gente trabalhar isso aí, sempre todos em prol de seja de qual entidade for, para a gente poder discutir mais amplamente com o poder público, né? Sim. E isso você abraçou e logo no começo da conversa que foi feita, o CDL, né, na sua pessoa, entrou de cabeça e falou assim, não, você acreditou nisso aí, né?
Uma frase que eu queria, né, ler para vocês, que é: o associativismo fortalece a voz do empresário. Muitas conquistas importantes só acontecem porque existem entidades organizadas representando os interesses do setor produtivo. Então isso é muito importante que a gente diga, que o empresário tem voz através de nós. A gente não pode ficar omisso, a gente não é omisso, as nossas entidades elas têm sido atuantes, por mais que muita gente sabe que a gente é criticado, a gente é falado, isso para mim, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Eu falo nós porque nós estamos nas entidades, elas estão parceiras para isso. Então, assim, a gente vai continuar lutando para que realmente Colatina continue crescendo, continue um comércio forte como e a gente tem que trabalhar para isso. É o nosso papel. Vou colocar uma coisa aqui para vocês. Você viu a pausa de silêncio que eu fiz aqui? Tudo que eu entrei em modo de segurança, sabe? Para poder, sabe, moderar e ponderar as coisas. Porque você falou a respeito do burocrático trâmite que existe para poder haver as deliberações dessa coisa toda. E, Lemar, sem invadir o espaço, que é a CEDIC, mas é de conhecimento das pessoas e tudo a minha condição hoje como presidente do Conselho Interativo de Segurança de Colatina. Tá? Numa reunião que nós tivemos, e nesses 90 dias, depois que nós assumimos, você pode ter certeza que o que aconteceu, vocês vão tomar conhecimento, tudo caminhando dentro da agenda prevista no final desse mês, num chamado que nós vamos fazer a vocês. E um pedido que eu particularmente fiz: deixe-nos saber aonde está acontecendo, deixe-nos saber em que estágio está, na mão de quem está. Não é que a gente vai dar um jeitinho, até porque quem dá jeitinho é o desonesto. Tá? E não é, você imagina só, entidades organizadas aqui reunidas falando em dar jeitinho. Não é dessa maneira. A lei, do jeito que ela determina, do jeito que ela aplica. E eu acho que uma coisa que é extremamente importante em cima disso, né, é você chegar e levar em consideração, né, aonde existe boa vontade, não existe dificuldade. Nós estamos falando de um município que depende de uma situação que, pela legislação, existe um prazo extenso para poder ser respondido, para poder ser trabalhado, para poder ser usado, mas não existe nada que impede que esse prazo possa ser utilizado desde o primeiro dia. Você não tem que usá-lo até o final. E aí, me perdoem, entra uma coisa em que eu costumo dizer que o modus operandi do brasileiro é muito simples. Você pega um boleto com vencimento lá, 15 de tal mês. A leitura correta é: você tem até o dia 15 de tal mês para poder pagar. O brasileiro lê: eu tenho que pagar no dia 15 e ainda chega atrasado e vai pedir depois para poder liberar a multa. Exatamente. Sabe? Então, a partir do momento que nós nos conscientizarmos dessa importância e esse poder de atuação que nós temos como representações dessa sociedade civil e dessa sociedade empresarial organizada, tá? De nós podermos não cobrar, impor, eu acho que não cabe isso, porque isso daí caberia se os órgãos pertinentes a isso não estivessem cumprindo com seu papel. E não é o caso. Porque o serviço público, ele é eficiente no seu papel, mas nós precisamos sensibilizá-los. Da nossa necessidade. Por isso que eu falei para você, eu estava no modo de segurança aqui do silêncio, sabe? Você me conhece, você sabe que na hora que eu pego essas coisas, a gente adora essa cidade. E a gente quer ver as coisas acontecendo bem. E, Alessandro, você não é uma exceção à regra. Minha irmã estava falando de Soraya agora há pouco, que é do Rio de Janeiro, adotou Colatina e que não quer abrir mão da cidade, sabe? Então, o ponto é esse. Mas, seguimos. Tá? Desde aquela época lá atrás, do período da minha presidência, uma coisa que você acompanhou sempre foi isso que está acontecendo aqui. Da preocupação de chegar, de criar aproximação, de provocar aproximação, de poder estar todo mundo junto para poder trabalhar. Ô, Alessandro, como é que você hoje
como líder de uma das maiores organizações dentro desse ambiente do comércio varejista. Como é que você vê essa aproximação do CDL com a CEDIC e as outras organizações? Como que o CDL se enquadra nesse protagonismo? Veja bem, a gente fala muito na força das entidades. A gente enxerga que a união do setor produtivo, ela passa a ter uma voz mais alta, mais forte. E a união com... A gente está falando de várias entidades que eu não vou citar para depois não ficar nenhuma de fora, de ficar mal para mim. Mas... Ele está ficando muito político, sabe? Mas você está correto. Acredite, você está correto, tá? Porque, assim, a gente tem várias entidades. Nós somos a segunda mais antiga, né? Primeira é o Sindilojistas, né? Então é importante também a gente citar. Tem 72 anos. Então a gente... Ganhei um presente do Sindilogista 2 anos atrás e você lembra disso. Isso, exatamente. Então, assim, na hora de se apresentar projetos, executar projetos, quando você está falando na união das entidades, projetos que poderiam não acontecer, passam a acontecer por justamente essa força das entidades. Então a gente não pode, de forma alguma, deixar, e a gente não tem isso aqui, a vaidade subir a cabeça para que a gente possa Perfeito. Atrapalhar, porque eu sou mais ou menos que fulano, ciclano, eu sou mais velho, eu sou mais novo. De forma nenhuma. A entidade, ela precisa estar na frente, junto, na verdade, ao lado, todas ao lado, né? Aí eu vou falar, possa avançar. Desculpa cortar, mas eu vou falar isso e vou ver se os dois concordam. Eu já tive entidades e se a gente hoje, ou qualquer, né? A entidade ela tem que ser maior do que nós. Sempre. Vocês combinaram aí? Aqui. Sempre. Né? Porque nós somos a entidade, a empresa, ela tem que ser perene. Ela tem que ser buscada a eternidade dela. Né? Nós somos só passagem. Né? Mas a gente sabe que quando se fala de uma CDL, hoje, eleição na banca. Se fala do Conselho de Segurança, Adalto Lemos. Se fala do Sindilogista, Júnior Menegatti. Não esqueça de falar da CEDIC. Aí a gente fala ali na prédio. Eu não vou falar, porque daqui a pouco vão falar que eu estou puxando para mim mesmo. Então, o Ricardinho do de varejistas. Varejistas, né? Ricardo é uma figura, vamos trazê-lo aqui. Então, assim, esse que eu acho que é a maior importância entre todas nós entidades, né? Entre todas as nossas entidades, essa questão que você falou agora mesmo, né? O ego nosso, ele é tão forte que a entidade cada dia parece muito mais do que a gente, né? Porque nós daqui a pouco vamos cumprir o nosso mandato, né? Vamos voltar para a nossa posição, talvez na diretoria, talvez não, né? Eu mesmo fui presidente de uma entidade que eu me desliguei dela. Hoje eu não faço parte de nada dela. E nada dentro da entidade que o meu segmento, onde eu tenho a nossa empresa, acontece, eu não faço parte. A única coisa que eu faço parte é da confederação. E estou muito mais ligado à Federação das Indústrias do que a meu segmento. Né? Então é interessante quando você falou isso aí, e Adalto tem muito disso, né? Sempre fala sobre isso, né? A questão da entidade, da importância, né? Da entidade, da importância da perenidade e da continuidade. Então eu acho que isso faz com que a gente cada dia esteja mais próximo, né? É o que a gente mais preza, né? Porque a gente vai passar. Quando você falou aí, eu saio da presidência, vou para a diretoria ou não.
quem vai decidir não somos nós. Isso aí. Mas eu também vou falar para você. Não vou deixar de dar minha contribuição externa, mesmo sendo da diretoria ou não. Sim, Porque me impacta, sim. né, me afeta. Uhum. Né, e eu quero continuar contribuindo da forma que quiser. Mas nós não precisamos deixar gente nova assumir. Uhum. Diretoria, presidência. A gente não tem a necessidade de estar ali o tempo inteiro. Alessandro, eu vou pontuar duas coisas rapidamente aqui para vocês. Primeiro, outro dia, conversando com o pessoal, eu tomei um susto, tá, quando eu vi que tem quase 10 anos, tá, 9 anos, que eu assumi a presidência da CEDIG. É igual E bombeirinho, né? nem porque foi, tá, aquele momento do ápice, tá, que eu deixei de ser o intermediário. Sim. E me mantive dentro da entidade. E outra, isso não me fez menor em momento algum. Você é testemunha disso no próprio comportamento que eu tenho em relação a essas coisas, tá? E ontem houve um evento do encontro Sim. para inovação chocolatina, né? E nós estávamos falando justamente sobre isso. E coloquei a gente numa fogueira, depois eu te digo o que é, né? Que na verdade, Alessandro, já passou 24 horas, eu não vi o gatilho da bomba estourar ainda. Não, mas não vai, não vai estourar. Pensa que existem bombas positivas. Isso, tá? Mas você, Obrigado. Você não tem a dúvida de que vai somar demais, até porque qual é o ponto-chave em cima de tudo isso? O maior legado que a gente pode deixar se chama sucessão. Sabe? E tem gente que agarra no osso e não quer largar de jeito nenhum, sabe? E teve uma vez que eu ouvi uma pessoa falar a respeito de uma entidade, tá, fora daqui do estado, que a pessoa virou para mim e falou assim: Adalto, se a gente tirar essa pessoa de lá, ele vai morrer, porque não tem mais nada na vida, ele só tem aquilo ali. Eu falei: pô, você vai matar todo mundo que está em volta, tá? Então, o que é que entra em cima disso? Hoje, vou te fazer uma provocação aqui, isso não está combinado. Teu olhar. Na verdade, nada aqui está combinado. Nada. Estou até assustado um pouco aqui. Tá? Não, por isso que você está tão à vontade. Aqui tudo está combinado, nada está resolvido. Isso. Então a gente consegue. Um projeto conjunto, CDL a CEDIG. O que é que você viria como uma coisa positiva em cima disso para a gente fazer acontecer? Estou arrumando mais serviço. Realmente. Eu volto que o que nós precisamos é dar foco agora, e eu vou falar com o nosso presidente Liamar aqui, eu vou puxar uma responsabilidade que ele assumiu, que eu acho importante a gente reforçar, que são os nossos acessos. Mas precisamos fazer com que Colatina consiga receber empresas diferenciadas, mas a gente esbarra literalmente no acesso. 259, 442, a gente tem discutido isso. Nós fizemos a nossa pauta. Então eu acho que essa pauta, por quê? E quando você traz novas empresas, você traz novas pessoas, você traz novos desafios, você traz um fluxo diferente dentro da cidade. Então eu vejo que a gente pode junto trazer essa pauta para o II, junto ao poder público, reforçar com os empresários para que a gente vá até os responsáveis disso e cobrar uma agilidade maior disso. É onde a gente está falando da união. Eu estou olhando um pouco macro, tal, porque o macro hoje, nesse sentido de acesso, para mim é o nosso maior gargalo. A gente teve empresas que disseram: se só tem essa via, eu não vou. Isso foi falar, tudo isso não é conversa para boi do grilo, não é embolação. A empresa falou: se isso aqui parar, eu tô morto. Eu tô morto, literalmente morto. Então eu não vou por isso. Então eu acho que a gente tem que trabalhar essa relação de os acessos à Colatina para que a gente possa realmente pensar no interno. Não, e aí, sair da casinha, sair do lá, eu estou falando. Bom você puxar essa conversa,
Porque nós temos que pensar o seguinte: nós hoje, os grandes investimentos continuam sendo, nos últimos 15 anos, para onde tem os royalties de petróleo, né? Literalmente à beira-mar. Nós estamos na retaguarda, vamos chamar assim. Se nós hoje investirmos nessa ligação e houver o crescimento de municípios, como vai acontecer, como tem acontecido com Linhares, Colatina continua sendo ponto de referência. Se você pega municípios igual Aracruz, se nós deixarmos do jeito que está, e o governo do estado, infelizmente, está cuidando muito mais da ligação da Grande Vitória do que da ligação onde pode haver uma retroárea como Colatina, um investimento de maior pujança e menor investimento em crescimento, porque aqui tem o ponto referência para estar alimentando esses dois municípios, esses dois investimentos estão sendo, nós conseguimos também trazer essa população que vai para Linhares, que vai para Aracruz, para comprar aqui, para usar o serviço daqui, né? Então nós não só vamos trazer a ligação para trazer negócios, empresas, como as pessoas virem usufruir do que nós temos de bom da nossa cidade. Então é preciso de ter essa velocidade, né? Porque senão a gente continua com aquele papo, desculpa, né? O nosso ouvinte aí, que está nos assistindo, o papo furado de vamos interiorizar. Interiorizar o quê? Se tudo que você faz, você só liga para a Grande Vitória? Você não interioriza nada sem infraestrutura. Então quando começa com essa conversa, que os governos falam, e nós continuamos ouvindo só falar. Eu vou pegar um gancho rapidamente em cima do que o Lemar está falando, até porque o nosso ponto espiritual que está ali, já nos deu. Já está botando aviso ali toda hora e tudo, que o nosso tempo está esgotando. Tá? E a situação é simples. Nós precisamos não treinar a nossa mão de obra. Tá? Você falar em treinamento, essa coisa toda, não é o suficiente. Nós precisamos qualificar. Subir a régua, sabe, Alessandro? Tá? Trazer para um patamar diferente, aonde você vai estender muito mais do que o olhar da capacitação profissional para também uma construção, tá? Um desenvolvimento, uma evolução do próprio ser humano na condição dele. Para poder ele ter um olhar mais crítico, mais assertivo, e aí nós ampliamos essa força que nós temos de cidadania dentro da região para poder fazer as coisas acontecerem. Tá? E dentro disso tudo, tá? O que é que a gente gostaria de te ouvir aqui, e de uma maneira simples, direta, tá? Numa síntese, em termos de competitividade para a Colatina, para os próximos 5 anos, levando em consideração que nós vamos ter que trabalhar com o que nós temos. Porque quando nós falamos de cultura, tá, você não altera a cultura com um prazo, você não começa a ver movimentos de alteração com prazo inferior a 5 anos. Hábitos e costumes, você não muda assim. Quando nós falamos de infraestrutura, nós estamos falando de ações que teriam uma necessidade de uma intervenção pública. Tá? E nós sabemos que isso é um pouco mais lento. Tem o trâmite, tem o processo. No teu olhar, o que é que você vê para a Colatina daqui 10 anos? Eu quero primeiro voltar aqui rapidinho, depois a gente apoia do nosso ponto. Mas o que eu quero seguir, que o Lemar falou aqui, a gente já conversou muito sobre isso, e você fez uma fala que eu não me sai da cabeça, literalmente. Enquanto as pessoas estão pensando no absurdo, no grande, nas empresas mega, Trabalho pequeno. nós vamos trabalhar para os fornecedores dessas empresas, se foi o que você disse. São as satélites. E que essas empresas talvez sejam as que nós precisamos que estejam aqui. Então eu acho que é um segundo momento da gente ficar trabalhando exatamente
nessa forma para que a gente possa seguir. Adalto, eu acho que o caminho, eu reforço que é exatamente essa adaptação das mudanças mais rápidas. Nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem, nós precisamos nos antecipar. Perfeito. Então eu acho que nesses próximos 10 anos, nós estamos falando num prazo hoje com digital atuando, desculpa, muito longo, né? A gente tem que falar hoje, talvez o mês que vem, nós já estamos diferente, vamos estar, não tenho dúvida. Acredite, você me deixa muito feliz com essa abordagem que você está fazendo. Nós estamos falando hoje. Antigamente, fazer um planejamento, eu acho que é perfeito, tem que ser feito, não pode ser a revelia. Mas a adaptação às mudanças, ela tem que ser imediata. Perfeito. Que aí a gente não vai perder para ninguém. A gente, enquanto comércio, enquanto indústria, enquanto serviço, nós somos fortes. E nós temos realmente aqui, na cidade de Colatina, talentos e coisas absurdas que podem ser muito mais aproveitados do que estão sendo. Olha, vamos partir para o fechamento, tá? Vai. Mas eu queria te pedir para poder você deixar uma mensagem para quem está nos vendo, está nos ouvindo. Qual é a sugestão que você dá para o empresário que ainda não participa de nenhuma entidade? O meu conselho para o empresário que ainda não participa é que ele corra, é que ele se conecte. Porque com isso, a certeza dessa conexão com todos os outros empresários, ele fará a diferença. A gente falou desde o início com relação a essa questão do coletivo. E é a mensagem que eu deixo para eles, que nenhuma empresa cresce isolada durante muito tempo. Esse é o recado que a gente deixa. E associe-se no setor que ele imaginar, que ele achar, e nós do CDL estamos à disposição para recebê-los no momento que eles quiserem. Excelente. Dentro dessa mensagem final, presidente, tá? Eu prometi para vocês que ia ser ótimo e foi muito bom. Bom, se você chegou até aqui nesse episódio, você já entende o que eu entendo há muito tempo e Liemar também. E com isso tudo acontecendo, a gente participa dentro desse critério que você nos viu falando aqui a respeito da necessidade da qualificação, da evolução do pensamento e de um olhar mais crítico sobre a necessidade de desenvolvimento da região para nós nos mantermos competitivos. E o CDL, Alessandro, é a prova desse crescimento, dessa evolução que está acontecendo, porque se não fosse dessa maneira, não teria completado 54 anos agora, já teria ficado pelo meio do caminho. Com certeza. Tá? Deixo para você os agradecimentos finais. Adalto, é mais um momento nosso aqui, né, da CEDIC, junto com um convidado que só brilhanta o trabalho que esse grupo vem fazendo, né, juntos. Então, Alessandro, primeiro, parabéns pelo trabalho que você vem realizando. É uma grata surpresa ver o que você vem fazendo. É uma grata surpresa ter você como parceiro, não a CDL, mas você como parceiro. E junto a isso, juntamos todas as nossas entidades. Então, isso eu acho que a gente vai, a partir de todos esses movimentos, dessas conversas, desses diálogos, e aqui o nosso podcast está aberto para o CDL. Se vocês quiserem realizar conversas, o espaço aqui, que o ponto não nos escute, né? A gente está aqui para poder fortalecer os diálogos e o trabalho que a gente está em prol da nossa cidade. Então, obrigado por você ter aceitado o convite, obrigado por esse momento, né? E que a gente consiga realizar muita coisa juntos com as demais entidades da cidade. Muito obrigado. Estou finalizando isso aqui com muita satisfação. Confesso que cheguei bastante tenso. Né? Mais amizade que a gente tem, a gente sabe que a nossa responsabilidade, né, reforçando isso, é de transmitir para o empresário o que representa essa união de entidades. E eu tenho certeza que a gente conseguiu passar isso, fazer com que ele entenda que o CDL e a CEDIC são fortes,
e que eles precisam realmente de participar de entidades para que ele realmente entenda qual é o sentido que fortaleça. Para que a gente juntos busque com o poder público, com o próprio empresariado, a melhor forma de fazer e de executar as coisas dentro da nossa cidade colatina. Muito obrigado. Excelente. Tá? Alessandro, mais uma vez, obrigado. Lemar, sempre um prazer. Prazer é meu. E para você que nos assistiu, sempre deixando aquele pedido para poder compartilhar o nosso canal e deixar o seu like para poder essa mensagem brilhante que aconteceu aqui hoje chegar a mais lugares. E aqui a gente encerra mais um ACDcast, ideias que transformam negócios. Um grande abraço e até a próxima.